Olá, este é o blog Civil Imobiliário, hoje em mais um dia de gravação aqui no Instituto dos Advogados de São Paulo. E para o nosso grande privilégio, hoje faremos a entrevista com a grande professora Cláudia Lima Marques, certamente um nome conhecido nacionalmente, inclusive mundialmente. Professora Cláudia Lima Marques é certamente o grande nome de destaque no cenário brasileiro a respeito dos direitos dos consumidores. Professora Cláudia, muitíssimo obrigado por nos conceder aqui essa entrevista. É um prazer. Professora, nós sabemos que um dos grandes trabalhos que a senhora já produziu foi exatamente trazer a teoria do diálogo das fontes da Alemanha e uma aplicação clara e bastante pertinente aqui para o direito brasileiro. A senhora podia explicar um pouquinho como é que funciona essa teoria? Sim, a primeira citação da teoria foi na DIN dos bancos, a DIN 2591, em que se discutia a possibilidade de se aplicar as leis bancárias junto com o Código de Defesa do Consumidor. Obviamente, hoje há um pluralismo de normas, se legisla sobre muitos temas, se legisla para a proteção do idoso, no Estatuto do Idoso, proteção do consumidor no Código de Defesa do Consumidor, que já é de 1990, então já tem muita repercussão no mercado brasileiro, né? Mas os problemas e os contratos continuam se desenvolvendo, às vezes se legisla sobre um contrato especial, também o caso da compra e venda imobiliária, né? Promessa de compra e venda também, enfim, muitas normas se aplicam todas ao mesmo tempo. Sim. E o professor Eric Jamie, que foi meu mestre na Universidade de Heidelberg, ele observou essa ideia que antigamente a gente imaginava que havia um conflito entre essas leis, vamos chamar assim, quando elas estivessem brigando para se aplicar, ou se aplicaria só uma, a todo caso. E a teoria do diálogo das fontes, ela afirma justamente a aplicação simultânea e coerente dessas normas. Certo. Como se o direito, o ordenamento jurídico, ele procurasse restabelecer a coerência que esse número grande de leis atuais quebra um pouco. Tá. Então, o diálogo das fontes eu acho muito útil porque, hoje em dia, não há caso que nós não temos que aplicar a base, por exemplo, o Código Civil, né? Sim. Os seus fundamentos, que são os mesmos, a procura da boa-fé, combate ao abuso, combate à vantagem exagerada, enfim. E são como esses princípios, essas cláusulas gerais, né? Se a gente fosse fazer uma figura de linguagem, o diálogo principal é o diálogo sistemático de coerência, como se fosse um edifício. A gente tem que construir esse edifício do direito privado. A base, os fundamentos, muitas vezes as definições, né, vão se encontrar. O que é contrato? O que é negócio jurídico? Mas o que é o contrato imobiliário? Pode ter uma lei especial. O que é o contrato imobiliário que tem um consumidor? Bom, aí tem o Código de Defesa do Consumidor. Mas esse comprador, esse consumidor, no contrato imobiliário ainda é um idoso, ou pode ser um analfabeto. Claro. Né? Temos um problema também com a Minha Casa Minha Vida, né? Que tem um plus público. Sim. Então, essas leis vão se somando e construindo esse edifício, e às vezes a pessoa não sabe, e diz assim, não, vou aplicar só essa lei, e faz uma injustiça. Porque o sistema, e aí que está o interessante do diálogo das fontes, o sistema hoje é de uma tal sofisticação que a aplicação apenas do Código Civil, ou apenas da lei que vai regular o contrato imobiliário, né, ela pode ser uma injustiça. A justiça hoje exige essa aplicação conjunta das normas, porque aplicar apenas o Código Civil numa relação com uma pessoa, por exemplo, analfabeta, um consumidor que não entendeu exatamente se está pagando o quê, para quem, né? Ou um idoso, né, cuja rapidez da oferta, a impossibilidade de um direito de arrependimento, por exemplo, naqueles caso específico da oferta, tivemos muito no time-sharing, né? Aquelas festas que eram dadas com bebida álcool alcoólica e tudo, né? A pessoa se animava, comprava, depois não podia se arrepender. Bem, enfim. Então, são detalhes e papéis da sociedade ou vulnerabilidades do consumidor de hoje que exigem essa soma de leis. Né? Essa aplicação conjunta e coerente, uma certa ordem também na aplicação. Isso torna a boa solução do caso muito dependente da aplicação conjunta dessas normas segundo os valores constitucionais. Por isso eu volto ao caso da DIN dos bancos, em que
Não é que as leis bancárias não se aplicassem, é que a CONCIF, a Confederação Nacional dos Bancos da época, também seguradora e dos seguradores e dos agentes financeiros, eles queriam que apenas essas leis se aplicassem. Certo. Essas leis são leis de organização do mercado. E as outras, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil também, que é uma lei ordinária, né, queriam que essas normas de conduta não se aplicassem. Como se a lei especial fechasse os olhos da aplicação. Fechasse os olhos da aplicação da lei geral e das outras leis que são valorativas. Sim. Ou de proteção de um grupo dos vulneráveis. Claro. Hoje o direito privado brasileiro tem que ser assim, já é no mundo, né? Tem que olhar esses vulneráveis, tem que proteger diferentemente os diferentes. Claro. Porque só assim há igualdade, a justiça, né? Então isso se faz através do diálogo das fontes. É uma teoria muito positiva, mas ela tem um aspecto principiológico que a Din dos Bancos bem demonstrou. Ela é para realizar os valores que estão na Constituição no direito privado. Perfeito. Então não se pode fazer um diálogo das fontes que exclua, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Claro. Ou alguma norma do Estatuto do Idoso, por exemplo, que é de proteção especial dos idosos. O diálogo das fontes tem que ser a favor, pro homine, né? A favor do vulnerável, porque ele é que fez esta aplicação simultânea. Então, isso supera, e aí talvez é o difícil, nós estamos nessa fase ainda de adaptação do direito brasileiro a essa teoria. Às vezes a pessoa diz, não, mas isso é lei especial, vamos aplicar só a lei especial. Sim. Aplica a lei especial no que ela é especial, mas aplica a lei geral para dar sustento, para dar uma valoração diferente, ou há duas interpretações possíveis da lei. Não é contra a lei, é mais do que a lei, é a realização dos valores constitucionais e dessa ideia de harmonia que deveria vir da aplicação da lei na sociedade. E só pode haver harmonia se os fortes não oprimirem os fracos. Claro. E esses valores, uma vez constitucionalizados, o direito do consumidor está no artigo 5º, inciso 32, né? E também na ordem econômica constitucional, né? Então, a arquitetura que foi dada pela Constituição para o direito privado é uma arquitetura muito bonita e só pode ser realizada se houver essa aplicação simultânea das normas. Então, eu sou, vamos dizer, uma fã da teoria do professor Eric James, que foi o meu mestre em Heidelberg. Eu tive a oportunidade de fazer essa adaptação, porque é uma teoria no direito internacional privado, no cenário internacional dos direitos humanos, vamos dizer, para o cenário nacional dos direitos fundamentais. Perfeito. Ponto os direitos fundamentais, e eu acho ela muito útil. No caso das incorporações imobiliárias, né, aqui também se vê, desde uma decisão do ministro Rui Rosado, né, em que ele disse a lei especial se aplica sim, ela se aplica naquilo que ela regula, mas o Código de Defesa do Consumidor se aplica também, porque é um consumidor e com todas as suas vicissitudes. Embora agora recente, professor, a gente teve uma decisão do STJ a respeito da ausência de aplicação da teoria do adimplemento substancial justamente na alienação fiduciária de bens móveis, né? Eu não sei se Rui Rosado gostaria... Exatamente, eu gostaria de ouvir um pouco, porque justamente o fundamento é basicamente esse, é uma lei especial, portanto, então não se aplica. Né? Eu tenho estudado muito a jurisprudência, e principalmente a utilização, junto com esses critérios, né, da lei especial, primeiro da lex posterior, né, da lei posterior, da lei especial e da lei hierarquicamente superior, são critérios da Idade Média. Perfeito. E eles têm sido utilizados, pelo menos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, junto com a análise econômica do direito. Uhum. Eu fiz uma análise sobre a interpretação da função social do contrato, que é uma belíssima cláusula geral do Código Civil, já estava no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que eu digo que é um código com função social, com interesse social, está ali no artigo 1º, né? É de ordem pública e tudo. Mas a interpretação, às vezes, social, é contra o individual. Então, os interesses básicos que aquele consumidor teve ao contratar devem ser desconsiderados e só considerados os interesses econômicos, não da sociedade como um todo, que obviamente inclui os interesses individuais. Porque se o consumidor não tiver mais confiança, veja bem, no sistema da alienação fiduciária, sim, se o consumidor já não tiver mais confiança
para fazer uma promessa de compra e venda, para comprar uma construção na planta, que tem aqueles corretores, tem toda essa coisa. Se ele não tiver mais confiança, quem é que vai comprar? Sim. Então nós temos que construir um direito que também veja os interesses individuais dessas pessoas, que não são somos todos. Sim. É o cliente, o consumidor é a sociedade. Então, se nós vamos fazer um direito que só beneficia os fortes, aqueles que redigem os contratos de adesão, aqueles que, vamos dizer, têm mais condições, até mesmo jurídicas, né, porque eles são demandantes habituais, de pleitear pelos seus direitos, né? Os consumidores geralmente levam prejuízos e não reclamam. E os que reclamam ainda perdem, às vezes são condenados, ou tem que depositar, tem também esse problema do depósito, né? Uma coisa vultuosa para poder discutir o seu direito. Então nós estamos desestimulando o consumo. Nós estamos desestimulando o mercado. E é a parte do mercado que precisa ter uma moradia, tem até um direito fundamental à moradia, Claro. Precisa ter confiança no sistema jurídico. Então, a análise econômica do direito pode ser útil para demonstrar que, obviamente, também há uma função econômica, mas a função social não pode ser só econômica. Claro. E contra-individual, eu já chamo assim, porque, na verdade, é contra o interesse do consumidor, ele vai perder sempre. Sim. Isso não pode ser uma argumentação de um princípio que tem a ver com a socialidade, com a eticidade, com aquelas linhas lindas do que fizeram o Código Civil de 2002. Então, eu acho essa visão um retrocesso. Claro que a jurisprudência está evoluindo, eu diria que são duas ou três decisões, mas às vezes também se precipita em fazer um enunciado, ou se consolida uma linha que é justamente contrária a tudo que vinha 20 anos, se decidiu diferentemente, e agora 2 decisões e você já coloca como um repetitivo, né, para conseguir que aquela tese nova se consolide. Isso é muito perigoso, acho que nós temos que ter mais cuidado com as teses, porque a tese ou os enunciados, eles às vezes acabam com ações civis coletivas que há anos estão tramitando, são ações muito bem estudadas pelo Ministério Público, também pelas associações, mais ou menos, né? E demoram muito para ser decididas. E esses enunciados eles acabam tirando, ou dando soluções para discussões que antes eram, vamos dizer, muito mais pensadas, muito mais refletidas. Então, realmente eu tenho acompanhado essa involução, vamos dizer assim, da jurisprudência, e eu acho que isso impacta, pode parecer uma vitória agora do mercado, mas isso vai impactar na confiança das pessoas. E o movimento consumerista está propondo uma atualização do Código de Defesa do Consumidor. São 2 projetos que já foram aprovados por unanimidade pelo Senado Federal. O projeto de lei 3514, que é sobre essas novas modalidades de compra à distância, comércio eletrônico, etc., nacional e internacional, e também na parte geral, e o projeto 3515, que é sobre o superendividamento. Muito importante. Muito dos problemas que há hoje o mercado, né, a indústria, não gosto de usar esse termo porque não é indústria, mas enfim, o mercado da construção civil e do financiamento imobiliário, né, que é importantíssimo, claro, para a saúde do mercado brasileiro, né, se deve ao superendividamento dos consumidores. Claro. Em vez de se dar uma solução que está ali pensada para conseguir um mercado saudável, não, se vai penalizar aquele indivíduo que tem que devolver o seu imóvel. Muito obrigado, professor. Por um acidente da vida, sei lá, né, perdeu o emprego. Quantos perderam o emprego, né? Isso está sendo desconsiderado. Eu acho que nós temos que pensar, realmente, isso faz bem a análise econômica, claro, né? Claro. Pensar no futuro. E o futuro precisa também de respeito ao direito dos consumidores e do diálogo entre essas fontes. Claro, professora, muitíssimo obrigado. E a gente vive num momento, justamente, principalmente na extinção dos contratos, que a gente vive um dilema. Se por um lado realmente a gente tem parte dos consumidores que efetivamente simplesmente desistem da aquisição e muitas vezes desmotivada, por outro lado a gente tem uma grande parte de consumidores que simplesmente não consegue mais não consegue obter, em primeiro lugar, porque não conseguiu obter o financiamento, claro. Em segundo lugar, porque embora tenha
conseguido financiamento não consegue mais pagar porque perdeu o emprego. E eu acho que a senhora acha que de fato a gente está no momento de rediscutir a extinção eventualmente do contrato para verificar talvez um pouco as condições em que é solicitada essa extinção contratual? Claro, observando de um lado talvez eventualmente o empreendedor, mas também por um outro lado o consumidor, quando ele tem uma justificativa realmente para pôr fim àquele contrato? Eu acho que é um bom momento dessa discussão acontecer. Acho que ela deve acompanhar a atualização do Código de Defesa do Consumidor, que tem norma específica tanto sobre as multas contratuais, tem também sobre as cláusulas penais, né, que também vão cair, tem sobre o direito de reembolso dos consumidores. Uhum. Nós tivemos uma jurisprudência muito a favor dos consumidores, uma época talvez de mais aquecimento do mercado, que as pessoas até ficavam contentes quando havia devolução, porque havia uma valorização muito forte, podia se revender facilmente. Agora essa devolução é um problema, porque todo o mercado estagnado. Então talvez uma discussão fosse apropriada junto com a atualização do Código de Defesa do Consumidor, claro, que não tocou nesse tema. Mas poderia tocar, porque há a possibilidade de se fazer um substitutivo agora na Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer maneira, eu sou contra que isso seja decidido por medida provisória. Perfeito. Eu não tenho o texto, não tive acesso, mas vem de um acordo também que seria feito entre a Senacom e a Construção, um acordo, vamos dizer, público, né, que se tentou, em que se modificavam e se diminuíam os direitos dos consumidores e se modificava a norma expressa do Código de Defesa do Consumidor. Tá. Eu acho que lei por lei, né, e uma medida provisória, ainda mais em tempos de notícias muito ruins para os consumidores, em tempos em que a Câmara dos Deputados barra, junto com alguns lobbies, justamente bancários até, lobbies de financiadores, né? Uhum. Lobbies contra a atualização do Código de Defesa do Consumidor, e isso passa por medida provisória. Acho que não pode. Se tem alguma coisa que tem que passar por medida provisória, é a atualização do Código. Talvez com uma norma de meio, uma norma que poderia tratar de alguns temas que a jurisprudência tem resolvido, mas ela tem resolvido sempre na emergência, né? Na emergência, que poderiam ser melhor resolvidos pela legislação. Outro é a corretagem e tal. Eu acho que podia ser resolvido, deve ser resolvido pela legislação. E aí com uma discussão que envolva toda a sociedade civil, em que os consumidores possam ser ouvidos. Às vezes até em eventos, se organiza um evento todo, não tem um representante dos consumidores. Tivemos há pouco um, inclusive junto com a magistratura. Isso não pode acontecer. Eu acho que são momentos de crise da sociedade em que se precisa esse diálogo, essa união, porque senão todos estão deslegitimados, tanto os que criticam como aqueles que serão os vencedores. Eles serão vencedores, mas vai ser por uma guerra. As pessoas vão para a rua, né? Vão fazer filmes contra... Não, por quê? Por que isso? Por que não podemos dialogar? Por que não podemos ser civilizados, né? Eu acho que é um momento da sociedade brasileira e do empreendedor brasileiro, do empresariado brasileiro, demonstrar que ele quer fazer também o justo para os consumidores. O consumidor não é o malvado da crise. Ele é um ator social e está sofrendo, como toda a sociedade está sofrendo. É claro que o empreendedor está sofrendo, mas o consumidor também está sofrendo. Por que para ele pode haver uma medida provisória e para o consumidor não pode haver? Claro. Professora, muitíssimo obrigado pela sua brilhante exposição. Em primeiro lugar, a gente fez um bate-papo muito esclarecedor sobre a teoria do diálogo das fontes, e depois gostei muito dessa parte que a gente fez um bate-papo mesmo sobre o momento que a gente vive de crise e a necessidade de observância dos direitos dos consumidores. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada.